Sejam muito bem-vindos. No episódio que se segue estarei à conversa com a psicóloga Maria Silvestre, que faz parte da equipa de Psicologia do Campus Neurológico. E porque em setembro se assinalam duas datas importantes, o Dia Nacional do Psicólogo e o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Serve o propósito desta conversa compreender a ligação íntima entre estes dois temas e informar sobre o papel do psicólogo na intervenção da doença de Alzheimer. Olá Maria, muito bem-vinda ao nosso podcast. Gostaria que nos falasse como é que o psicólogo atua na doença de Alzheimer. Antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de podermos estar aqui juntos para partilhar e discutir estes temas. Respondendo à pergunta, o papel do psicólogo deve ser um trabalho multidisciplinar e em conjunto com os outros profissionais que acompanham a pessoa, mas que se pode centrar em duas grandes áreas principais. Uma primeira na área mais da neuropsicologia, que se foca na componente da reabilitação cognitiva, dedicada aqui à estimulação e à manutenção das funções cognitivas, ou seja, atividades que são direcionadas para o treino da atenção e da memória. Isso na realidade faz-me lembrar uma analogia, ou seja, tal como eu posso ir à fisioterapia ou ao ginásio para treinar o meu corpo, também o nosso cérebro e a nossa memória podem ser treinados e exercitados para que se mantenham saudáveis, certo? Sim, exatamente, é mesmo essa a ideia, ou seja, é haver aqui um estilo de vida ativa que possa estar integrado com o treino cognitivo e com esta componente de estimulação de todas as componentes e funções cognitivas. O segundo objetivo, que mais relacionado com a área da psicologia clínica, será o psicólogo enquanto a realização de consultas de psicologia, de acompanhamento psicológico, que pode ser numa fase inicial, mais centrado na ajuda e na aceitação do diagnóstico, mas também daí para a frente em tudo o que envolve o cotidiano e os diversos domínios da vida da pessoa, como por exemplo o ajudar a comunicar à família ou aos amigos a situação e o diagnóstico em si, o ajudar a explicar e a mediar alguns conflitos que possam também surgir nessa situação, o gerir as emoções e as dificuldades que possam ir a ocorrer, também derivado da doença, mas também se for necessário aqui algum tipo de ajuste ou equilíbrio a nível da rotina profissional, se por exemplo for o caso uma pessoa que ainda esteja ativa. Okay? A par do que nós falámos do início, ou seja, de ser multidisciplinar, a atuação deveria também começar no nível preventivo. Mas a nossa intervenção muitas das vezes começa quando já há sintomas, como por exemplo dificuldades de memória, dificuldades na orientação naquilo que é a data de hoje, nos dias, ou até por exemplo dificuldade em recordar algumas palavras. Daí também a intervenção ser mais sintomática e a importância também de existir um acompanhamento ao longo do tempo e dirigida à resposta daquilo que vão sendo os sintomas que vão aparecendo ao longo do tempo. Ok, compreendo. Mas seguindo essa linha de raciocínio, surge-me aqui outra pergunta, se é que me permite. Quando é que devem as pessoas procurar ajuda? Existe algum momento específico ou recomendado? Para pedir a ajuda de um psicólogo, não é preciso que haja necessariamente um problema instalado, ou que haja uma situação grave que tenha acontecido. Como eu referi, as pessoas normalmente pedem ajuda quando surgem os primeiros sintomas ou que começam a notar as primeiras dificuldades que têm impacto no dia-a-dia da pessoa. Daí a importância de consultar um profissional quando se começam a detectar alguns sinais, para que também se possa atuar mais precocemente. E muitas das vezes, não são só as pessoas com a doença, mas são também as famílias ou os cuidadores que pedem ajuda, não só para conseguirem lidar com a situação, mas também conseguir utilizar estratégias que podem ser mais adequadas, tanto de interação com a pessoa, como estratégias mais adequadas de gestão a nível de toda a situação de doença e a vivência que isso envolve. Pensando um bocadinho mais além, vamos supor que as pessoas com Alzheimer não estão sozinhas, não é? Estão acompanhadas por familiares ou cuidadores que acabam por também eles serem sobrecarregados. Tentando fazer aqui a pergunta da melhor forma, onde é que estas pessoas, onde é que os familiares e os cuidadores se enquadram nesta equação? O dia-a-dia de um cuidador é bastante exigente e um grande impacto psicológico para quem cuida do outro. Portanto, é recomendado que também o cuidador tenha apoio para conseguir lidar com esta sua função e toda a gestão associada. Idealmente, os cuidadores devem procurar ajuda numa fase inicial,
de modo a evitar que se chegue a uma fase de exaustão associada a tudo o que são estas tarefas do cuidar. É muito frequente os cuidadores precisarem de ajuda na gestão emocional associada ao seu papel, na ajuda no conseguir distribuir as tarefas, não é? Conseguir delegar a outras pessoas, no auxílio em conseguir definir uma rede de suporte social, tanto para eles como para a pessoa que tem a doença, mas também no apoio, numa definição naquilo que é uma rotina, com atividades que sejam do seu interesse, mas também tarefas de autocuidado, não é? Para o próprio. Fazendo aqui um resumo, a mensagem que na realidade queremos passar é que não devemos esquecer quem cuida, não será assim, Maria? Sim, totalmente de acordo. Há aqui 2 grandes pontos principais, ou seja, o psicólogo vai atuar aqui muito na área da psicoeducação, mas também na promoção de atividades que promovam a qualidade de vida e, por outro lado, a diminuição da percepção de sobrecarga pelo cuidador ou pela família. Maria, para finalizarmos, gostaria de deixar alguma sugestão para os nossos ouvintes? Eu gostaria de partilhar para que possam consultar o livro do Manual do Cuidador do CNS, que foi exatamente concebido para responder, naquilo que é uma linguagem facilmente compreensível, às questões que são mais frequentemente colocadas pelos cuidadores ou as famílias que estão a experienciar este tipo de situações. Terminamos assim a nossa conversa de hoje e gostaria de agradecer a sua presença. Até uma próxima.